Acho que tá Só um começando, pouco. Pronto, começou a agora pode. gravação, né? Bom dia aí a todas, a todos, certo? Sejam bem-vindos aí, um primeiro encontro aqui que a gente está fazendo, principalmente com o objetivo de troca de experiências, né? Que seja o primeiro de uma série aí de momentos que a gente possa ter junto para a gente alinhar as nossas tratativas, né? Para que a gente possa trocar experiências, né? Eu acho que é um momento bem rico, assim, de aprendizado para todos nós, né? Para mim, para vocês, para o pessoal da Inova, da extensão, né? Hoje a gente está aqui com a participação do Éder também, da extensão, prestigiando a gente aqui. O Éder, ele tem bastante experiência também, né, em indicações geográficas, e é muito bem-vindo aqui a presença dele. Éder, na verdade, agora você está meio que convocado aqui para participar com a gente sempre aqui né, desses encontros, dessas trocas de experiências aí, aproveitar teu conhecimento no processo também é muito bem-vindo, né? Então, pessoal, para hoje aqui, na verdade, primeiro, antes de tudo, eu vou rapidamente, né? Eu só gostaria de começar me desculpando até, né? Durante esse mês de maio aqui, eu conversei com todos vocês em vários momentos, mas eu sempre estava muito apressado nas conversas, né? E muitas vezes eu não sei se eu conseguia atendê-los, né? E conversar com vocês devidamente como vocês mereciam, deveria, né? Então, até perdão por estar um pouco apressado, né? Hoje as coisas já estão um pouquinho mais em dia, ainda não estão 100%, mas já melhoraram bastante, né? Então agora a gente tem condições já de conversar, de trocar ideia, com um pouco mais de calma da minha parte, né? Principalmente. Então me desculpem, pessoal, e eu tenho certeza que com todos vocês, sem exceção, né? Eu fiz algumas falas um pouco apressadas, enfim, né? Mas agora está um pouco mais tranquilo, né? Aquelas 2 semanas de kickoff pela semana em si, né? Já foi bastante puxado e somado aí com as atividades do Campus Boituva, né? Foi um mês aí bem atribulado mesmo. Agora daqui para frente tá bem tranquilo, né? Também gostaria até de me desculpar com o Fábio. O Fábio mandou para mim um material tão bacana das aulas que ele ministra, né, sobre o histórico de IG, né, e eu acabei recortando somente, né, os textos dele e colocando num formato mais de rascunho, né, então aproveito, agradeço, né, a disponibilidade dele do material e me desculpo aí por ter passado, né, aquele material para uma carinha mais de rascunho mesmo, né, o material dele tá muito bacana, né, do ponto de vista de conteúdo e visual também, né, e eu acabei trazendo um pouco mais o conteúdo, né. E além disso, pessoal, gostaria de aproveitar também para agradecer todos os colegas, né, que estão se dispondo e trabalhando aí de uma forma tão brilhante enquanto equipe, né. A gente tem uma perspectiva desses encontros aqui de sempre trazer, então, os especialistas do tema, né? O Fábio, por exemplo, ele já vem trabalhando muito essa questão histórica, né, das indicações geográficas e ministrando isso nas suas disciplinas, né? Então ele vai fazer uma fala, ele tem muito a agregar para a gente sobre isso, né? Quando a gente chegar lá também, um pouco mais para frente, na etapa do dossiê de notoriedade, né, ou da construção das nossas caracterizações de produto, né? A gente também tem vários colegas especialistas para poder ajudar-nos nisso, né? Tem o Orlando, que é uma área de trabalho dele, né? Essa construção, né, de notoriedade e de desenvolvimento, né, setorial, territorial. A própria Andrea também já tem uma experiência muito bacana no desenvolvimento também da notoriedade lá dos exemplos em Birigui, né? Então são colegas também que eu tenho a expectativa aqui que eles façam falas, né, nos momentos futuros aí, mas falas específicas lideradas por eles mesmos, né, em relação a isso. A gente tem vários e vários outros exemplos aqui, né, o André Sartori mesmo, ele é um especialista na área de delimitação geográfica, a gente já estava combinando lá dele fazer um treinamento de delimitação em loco para a gente, né, o que é importantíssimo, a gente não vai ficar na dependência de nenhuma outra instituição, né, para fazer isso por nós, né? A gente tem o domínio do processo, isso é importantíssimo aqui na condução para a gente disso, né? Na questão de caracterização do produto mesmo, a gente vai trocar algumas ideias também. A Vânia, né, que é uma engenheira de alimentos, ela pode ajudar bastante a gente, né, em aspectos mais técnicos, por exemplo, de como caracterizar o produto. O próprio Fábio também, né, ele tem uma formação técnica na área de vinho, ele pode colaborar bastante com a gente para isso, né? Então, gostaria de agradecer muito aos colegas nesse sentido, que desde o começo, né, já se propuseram a
a compartilhar, né, o conhecimento aí de uma forma tão bacana em relação a isso. E o projeto vai ter muito ganho, né, pessoal? Além de já podermos contar, né, com as experiências e a troca de experiências dos colegas, a gente ainda vai ter suporte de especialistas, de fato, né, nas etapas, não prático, né? Eu estou aprendendo na prática aqui, né? Eu mexi com aprendi e vou tentando dar um suporte para vocês, né? O que é diferente quando a gente tem uma inserção realmente, né, dos especialistas em cada campo, né? Então eu fico muito feliz. Na verdade, foi uma surpresa, uma grata surpresa que eu tive aí no começo do projeto, né? Perceber essas oportunidades e os colegas dispostos a fazer isso, né? É bastante animador aí para a nossa condução, cumprimento de cronograma, viu, pessoal? Aproveitar e agradecer o João também, que deu uma força muito importante aí para disponibilizar os modelos de ata para a gente, tá? Então já tá disponível aí a gente fazer aquelas movimentações de cadastro, tá? Quem não tiver o login, eu tenho o login, eu não sei se pelo fato de eu estar como CPI no Campus Boituva, eu tenho o login, por exemplo, para fazer esses cadastros externos, né? Quem não tiver o login para isso, me manda toda aquela documentação, né? O RG, o CPF e o CELF dos externos, né? Do comitê gestor, que daí eu vou fazendo aqui, eu mesmo faço, é rápido, é tranquilo, bem de boa para fazer aí para todo mundo, né? Então eu faço esse cadastro aqui com o meu login para os externos, né? E um último recado aí, pessoal, ontem a Vânia me avisou que ela já disparou os convites, né, do Planner para o pessoal, mas o pessoal não conseguiu acessar, né? Deu uma mensagem na linha. Precisa ter uma conta institucional, uma conta profissional lá associada ao Microsoft para poder acessar ali o Planner, né? Não deu tempo de eu ver ainda. Eu vou olhar isso e durante aí o fim de semana, o comecinho da semana que vem, eu aviso todos vocês, né? Então, por hora, a gente dá uma seguradinha um pouco no convite, né, para o Planner, né, para os externos aí, para os parceiros do comitê gestor. E na sequência, assim que eu conseguir entender lá o que precisa fazer, ou se tem que pensar de alguma outra forma, eu aviso vocês, tá? Agradeço aí o toque dado aí pela Vânia, em relação a isso. Bom, pessoal, esses são os ajustes iniciais aí, tá? Eu reforço aqui, eu tô muito orgulhoso de estar nesse projeto, né? Eu estou aprendendo muito aí com todos vocês, né? Todas as diferentes abordagens que vocês estão colocando aí, imprimindo no projeto, está sendo bastante enriquecedor para mim, né? Se eu já tivesse essa percepção que eu estou desenvolvendo com vocês, por exemplo, quando eu comecei a fazer o trabalho lá em Jundiaí, teria sido tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil, não tenho dúvida disso, né? Então, eu tô muito orgulhoso, assim, de estar nesse projeto, contando aí com todo esse aprendizado aí vindo de vocês, né, pessoal? Muito obrigado mesmo. Em relação a hoje aqui, então, eu vejo se vocês concordarem, dá para a gente ajustar aqui, tá? Não é a forma aqui como eu estou falando, não, né? Eu tenho uma proposta aqui para hoje, então, com vocês, que a gente pode dividir. Até uma fala um pouquinho mais curta num primeiro momento, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de engajamento, né? A gente nem tá muito com a expectativa de simular uma apresentação. Vamos simular uma apresentação para o pessoal ver como que poderia ser feito. Nem é muito esse intuito, não, tá? Todo mundo aí tem, né, habilidade e capacidade de sobra para lá dar um show, né? Inclusive em relação à apresentação, indicação geográfica, né? Eu coloco para vocês aqui, não é muito uma perspectiva de ensinar a fazer essa apresentação, não, tá, pessoal? Eu queria fazer um bate-papo com vocês, né, em relação a alguns pontos que, de repente, seriam legais para apresentar, né, até o próprio rascunho que eu fiz naquele momento lá que estava com bastante trabalho ainda, né, do ponto de vista visual também não ficou muito bacana, né, vocês vão ter que dar, de fato, uma aprimorada naquele material, mas é legal que vocês já direcionam também para os pontos, para aquilo que vocês acham que é mais confortável, mais legal, né, onde vocês têm mais domínio para conduzir, né, essas falas de IG com todos os produtores, enfim, né. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo, assim, alguns pontos que a gente considera importante, né, então não é muito um treinamento, né, é mais um bate-papo mesmo. E essa é a ideia que a gente siga sempre coletivamente, né. Então, a gente até faz uma fala um pouco mais curta, né, o Fábio vai falar um pouquinho desse resgate histórico, até para a gente se apropriar, né, um pouco mais, né. Que a indicação geográfica vai favorecer o turismo, que ela vai favorecer o associativismo, enfim, todas essas coisas, de certo modo, todo mundo já meio que sabe, né?
Agora, de repente, a gente falar um pouquinho mais com propriedade, né? Ter um pouco mais de conhecimento sobre resgate histórico, enfim, né? Aos olhos da comunidade, né? De certo modo, a gente demonstra uma agregação de valor um pouco maior, né? Só um minutinho, viu, Jurandir? Já conversa aí, já abro a pergunta, só um segundinho. Então, a gente, né, demonstra um pouquinho mais aí de propriedade, né, em relação à indicação geográfica, já traz a sociedade, né, já um olhar mais de especialista por conseguir, né, fazer esses resgates, enfim, então é uma aposta, né, que a gente coloca nesse sentido, né, e também a gente fala um pouquinho, ó, não, é importante falar sobre turismo, as vantagens, né, aí depois, a partir disso, todo mundo desenvolve aí um material que achar mais importante, né, em relação a isso. Então, isso vai durar um tempinho um pouco menor aqui da reunião, né, e justamente para a gente deixar um período maior, para todo mundo aí abrir microfone, abrir câmera, todo mundo conversar, passar um pouquinho da experiência que está vivendo, né, lá em Prudente, né, a gente está vivendo essa situação, lá em Campinas, a gente está enfrentando esses obstáculos aqui no momento, né, daí, de repente, o Rui lá, o Márcio comentou, isso aqui a gente está vivenciando esse obstáculo aqui, né? Aí, de repente, o Rui comenta lá, não, mas aqui eu já observei esse obstáculo aqui, e a gente acabou dando uma boa solução deste modo aqui, né? Uma coisa no exemplo, tá difícil juntar os produtores, né? Tipo, a gente chama, os caras não vêm para reunião, a gente já chamou uma, duas vezes, os caras não vêm, é uma dificuldade, né? Mas lá em Jundiaí a gente vivenciou já essa dificuldade, né? Passou um pouquinho por isso. O que a gente começou a adotar lá em Jundiaí? Bom, a gente nunca colocava a pauta de indicação geográfica como única para os produtores, né? A gente encaixava essas pautas com outros elementos. Então a gente ia, por exemplo, via prefeitura. A prefeitura colocava lá na pauta. Vamos melhorar o acesso a uma determinada região, que tem vários produtores lá naquela região, né? Então a gente está com um projeto aqui de construir uma ponte para melhorar o acesso ali naquele determinado conjunto ali de propriedades. Aí todo mundo vai, até os caras que não estão naquela propriedade, eles querem ir lá para dar uma xeretada, né? Pô, o que o cara tá fazendo no meu vizinho que não tá fazendo aqui para mim e tal? Então vai todo mundo, né? E uma vez todo mundo lá não tem como escapar, né? Aí a gente sapeca a IG também junto lá, né? E conversa com eles os aspectos de IG. Os caras estão lá, não tem como fugir, né? Não tem o que fazer, né? Então, de repente, a gente... É esse tipo de coisa que eu tenho o intuito da gente promover o máximo possível, sabe, pessoal? A gente debater, né, as dificuldades, todo mundo ter o conhecimento dos obstáculos, do que está dando certo, para a gente poder trocar bastante experiência mesmo e ter uma percepção, uma facilidade aí de condução, de resolução para todo mundo aí. Por isso, né? Eu sou extremamente a favor, tá, pessoal, que a gente sempre coloque lá no grupo, né, as dúvidas, né, ou que deu certo, ou que deu errado. A gente fez lá e deu super certo, a gente compartilha no grupo. Tô passando aperto nisso aqui e tal, de repente a gente compartilha também, né? Ou a gente traz aqui para esses momentos de reunião, de fala aqui, para a gente poder compartilhar o máximo possível aí das atividades que eu acho que vocês concordam, né? Extremamente enriquecedor aí para o nosso conhecimento, não só em G, né? Mas principalmente o nosso conhecimento aí em condução, né? De um processo aí de submissão de IG, né? Rapidamente, pessoal, deixa eu só compartilhar uma tela com vocês aqui em relação aos nossos entregáveis, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui no nosso termo de referência, né, que eu passei com vocês, né, todo mundo já viu aqui decore salteado, né, o termo de referência. Então, a gente está vivendo aqui justamente essa primeira fase, né, a preparação e implementação do projeto, né. Então, ele é composto por 4 tópicos, como a gente conversou, né, o plano de ação, os desafios e as oportunidades, a adesão formal dos produtores e o comitê gestor, né? No nosso entregável aqui em relação ao Sebrae, né? Então, ele é composto de 2 elementos. A lista de adesão, né, formal dos produtores e a ata de formação do comitê gestor. Aqui. E a ata de gestão do comitê. Em relação, pessoal, à formação do comitê gestor do projeto,
acertadamente eu imaginei de começo que ninguém ia ter problema, sabe? Pode ter, às vezes, um atraso de assinatura, alguma coisa assim que possa dar um pouco de mais de dor de cabeça aí, que alguém enrola um pouquinho para fechar uma ata, alguma coisa assim, isso é possível de acontecer, né? E acaba sendo um pouquinho chato, né? Exige um esforço, uma dedicação nossa, né? Mas é do ser humano, né? Sempre tem um que não assina, a gente tem que pedir para assinar, enfim, vocês sabem como é. Mas aqui eu estou relativamente um pouco mais tranquilo, né? Eu acho que é só uma questão de fazer esses ajustes, né? Então, a outra questão que eu acho nesse primeiro entregável aqui, que vai demandar um pouquinho mais de esforço nosso, né? É justamente montar essa lista de adesão formal aqui dos produtores, né? É um pouco mais difícil justamente por quê? Porque precisa da nossa parte, né? Essa coordenação, principalmente no começo ainda, a gente está conhecendo as pessoas, né? Está começando a montar a nossa relação com eles. Então, sempre acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? A gente não tem o mesmo canal de comunicação ainda que vocês terão no futuro, né? Com todos esses parceiros, né? Em relação a isso. Então, exige um pouquinho mais de esforço agora, né? Para coordenar essa presença de todos, né? E além disso, né? Além de contar, né, com a presença de todos, a gente precisa ter uma fala com eles, né? Todos esperam que o Instituto Federal, de algum modo, de um modo ou outro, né, se posicione de alguma forma neste começo aí de adesão formal dos produtores, né? Então, se a gente vai coordenar, vai fazer uma abertura e, de repente, o pessoal do mapa fala um pouquinho mais sobre o que é uma indicação geográfica, se nós mesmos, né, assumimos já logo no começo uma fala, né, em relação à indicação geográfica, isso aí é tranquilo, pessoal, isso aí fica a critério de cada um, como cada um se sentir mais confortável, como achar melhor, né, mas de para quem for, por exemplo, se posicionar no sentido de já fazer uma fala sobre indicação geográfica, enfim, né? Então, o intuito dessa primeira parte aqui, eu acredito que o Fábio vai ter uns 10, 15 minutos para falar, eu também vou falar um pouco mais rapidamente também, uns 10, 15 minutos, né? Então, essa primeira parte aí, a gente tentar dar uma amadurecida, né? Um pouco mais nessas questões da indicação geográfica, no sentido de a gente falar meio que um pouco a mesma língua também, né? Todo mundo, o Instituto Federal ter uma ação coordenada mesmo nesse sentido, né? Até perante os nossos parceiros, principalmente o MAPA, né? Que vai estar transitando, né? Comumente aí na maior parte dos projetos, né? Ele ter um pouco esse sentimento que a gente está falando, né? Uma mesma língua, tá caminhando próximo, né? No sentido de como a gente entende o processo, de como a gente conduz as atividades, né? E eu vejo isso também de uma forma bastante positiva, né? Porque a gente cria para a instituição, né? Meio que um mecanismo, uma forma de conduzir isso que só nós vamos conhecer, que só nós vamos saber, né? Isso é extremamente interessante, extremamente importante para a instituição, né? E até do ponto de vista estratégico para nós, né? Então, todas essas movimentações eu tenho um pouco essa percepção. Não sei se vocês concordam comigo em relação a essa pertinência, né? Então, a ideia desse primeiro momento aqui, a gente meio que mata, né? Duas situações com uma ação só, né? A gente consegue dar uma alinhada, dar uma nivelada, falar uma língua próxima, né? Comum, em relação ao que a gente como a gente vai abordar, por exemplo, esses produtores, né? E, ao mesmo tempo, aqui a gente aproveita essa situação também para a gente trocar ideias, conversar sobre essas dificuldades, tá, pessoal? Então, até perdão, tá? Mal de professor, vocês já viram que falar não é problema para mim, né? Se deixar, eu falo mesmo. Eu vou dar uma paradinha aqui, então, pessoal, eu vou seguir, então, a nossa proposta, né? O Fábio faz um resgate histórico, conversa um pouco com a gente sobre essas indicações. O Fábio é um cara que tem muita vivência em indicação geográfica, tá, pessoal? Ele já vem trabalhando com indicação, com uva, né? E com as indicações que são um elemento de destaque dentro da uva, né? Ou a uva é um elemento de destaque de indicação geográfica no Brasil, né? Junto com o café. Então, ele já é uma pessoa que tem muito conhecimento também em indicação geográfica, ele vai agregar muito para a gente aí, né? A gente dá uma arrematada aí em relação a alguns pontos aqui que eu considero importante, vocês vão ter toda a liberdade aí também para propor outras situações, propor possibilidades, né, de apresentação para esse engajamento aqui,
e a gente faz um debatão no final aí, trocando ideias e experiências. Tá, gente? Valeu. Obrigado aí, Fabio. Por favor aí, fica com a palavra. Beleza. Valeu, Felipe. Obrigado. Antes de mais nada, agradecer, né, a oportunidade de a gente poder estar contribuindo de alguma maneira aí com todo mundo. Parabéns pelo trabalho, cara. Eu acho que você está sendo para nós o farol, né? Porque a gente fica um pouco perdido e admiro pela condução de tantos projetos distintos ao mesmo tempo. E para quem ainda não tinha contato, primeira vez trabalhando com o pessoal da Inova, já cumprimento o Éder também, que assim, é um dos setores do IFE que eu sempre que tenho oportunidade eu falo, cara, tenho orgulho. É algo que é ágil, que é dinâmico e que a gente vê uma força, assim, um reconhecimento perante outras instituições, sabe? Então isso para nós é muito gratificante. Deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui uma telinha que eu tô... Deixa eu ver, não. Deixa eu tentar compartilhar a janela. Aqui vai. Pronto. Tá. Tem essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o que vocês estão assistindo aqui. Tá. Deixa eu tentar. Porque, assim, o que eu vou dar de um resgate histórico para vocês? Muito do material que eu utilizo, o que eu sempre fiz alguma coisa, é algo que eu pego daquele material que a gente tem do próprio INPI, tá? Então, essa colocação do INPI, ela é muito... Conseguem ver? Estão vendo o compartilhamento? Tá. Vendo sim, Fabio. Beleza. É porque para mim aqui não aparece, então eu vou voltar para a tela dela. O que aconteceu para nós com a questão do vinho, né? E como o Felipe falou, para nós o vinho é movido a isso. A gente sabe que a gente tem o projeto do Pupunha, tem projeto de café, de figuras, já teve os projetos com calçado, com a cerveja. Então, são todos fatores que não adianta. O ambiente histórico, então a própria indicação geográfica, ela é formada por isso, ela é formada por conceitos históricos, né? Então, isso é de extrema importância para a gente colocar. O surgimento dela tem a ver com história. E cada vez mais são níveis de produtos que, se a gente for pelo o valor real dele, de uma produção, por exemplo, seja extrativista, seja agrícola, seja manufatura, a gente sabe que tem um custo de valor real, mas também tem aquele custo de valor agregado pela tradição, pela notoriedade que esse produto foi ganhando. E a indicação geográfica nada mais é do que isso, é uma distinção. Tanto que quando a gente vai ver quase todos os seminários, todas as falas, a gente fala, olha, a indicação geográfica, ela não é criada, né? Ela é um ato declaratório, ela é um reconhecimento por algo que foi sendo desenvolvido durante muito tempo. E quando a gente vai nos primeiros registros históricos, a gente tem desde o tempo da Bíblia. E para nós no vinho é muito representativo, porque nós costumamos dizer que a diferença de você pagar R$500 numa garrafa de vinho e pagar R$30 no supermercado tem muito a ver com o elemento histórico que a gente conta através daquilo. Então tem até certas brincadeiras, o pessoal fala, não, mas esse vinho foi feito com as uvas colhidas pelos monges na última quinta-feira do mês de novembro, e daí começa a inventar um monte de coisa que não vai agregando muitas outras situações, né? Então, o que eu vou passar um pouco para vocês aqui é, muito rapidamente, tá? Do que é um elemento histórico, porque a gente tem um material muito grande para a gente poder encaixar em cada projeto. Eu acho que o principal é isso, a gente conseguir criar vamos dizer assim, esse sincronismo com a nossa área. No caso aqui eu vou estar mostrando para vocês a questão do vinho, mas isso é muito simples de fazer com a questão do café, com a questão do cultivo de batata, com o cultivo do palmito. Então, trazer isso e talvez a gente se espelhar em outras indicações da mesma linha do nosso produto, da região que a gente está trabalhando, para poder identificar qual que seria o ideal. O que eu estou mostrando para vocês aqui é algo que a gente foi identificando até um pouco antes do projeto, do primeiro projeto, do primeiro edital que a gente teve de indicações geográficas, que é justamente uma disciplina que era chamada de regiões vitivinícolas e que, quando nós
agregamos ela no PPC, era para falar, assim, da região de Bordeaux, na França, da região de Champagne, da região dos vinhos verdes em Portugal. Então, era para trazer para o aluno estas referências. E, querendo ou não, esse é o bom do curso de vinho, né? Não adianta você só falar, mas era a caracterização da região, ver os fatores geográficos, o porquê que aquela condição climática e aquela condição de relevo, de solo, trazia certos elementos em que caracterizavam o produto, e que deixavam o produto conhecido. Então, a partir disso, a gente começou a identificar que estas situações poderiam ser deslocadas para outras disciplinas, que nós temos lá a disciplina de harmonização de vinhos, de degustação, de análise sensorial, e conseguir transformar essa disciplina, focando ela muito mais nas indicações geográficas brasileiras, porque começou a crescer isso ao longo dos anos. A primeira indicação geográfica do Brasil, a primeira indicação de procedência, que foi classificada como indicação de procedência, foi o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, justamente com a situação do vinho. Então, a partir disso, começaram uma série de outros atributos, uma série de outras indicações. Então, para nós é uma representatividade muito grande isso, da situação do vinho. Né? E quando a gente vai nos primeiros registros antigos, né, que você pega lá desde da Bíblia, dos faraós, sempre tem uma referência, sempre tinha já algo para distinguir aquele produto, não deixar ele como um produto genérico. Então, tinha a inscrição do mestre vinhateiro lá nas tumbas do faraó, quando foram escavadas, tinha determinados vinhos produzidos que a Bíblia cita, de determinadas regiões, em que o pessoal falava, ó, esse vinho dessa região é muito melhor. Então, tudo isso vai sendo montado ao longo do tempo. Então, a partir disso, a gente viu a necessidade da formação do nosso aluno, do enólogo que a gente forma, em ter esse conhecimento das indicações brasileiras. Então, dentro de uma disciplina, a gente trabalha toda essa situação e foca nisso, é a indicação geográfica do Brasil. Então, aqui é só mais para poder mostrar o que a gente pode estar fazendo nos nossos currículos, né? E a partir daí você consegue identificar, por exemplo, um aluno que vai fazer um TCC dessa situação e vendo na tua região, né? Dentro do teu aglomerado, o teu arranjo produtivo, se já for colocado, e trabalhando dentro dessa situação. Então, o que a gente vê? Esse material que o Felipe aproveitou, nada mais é do que eu aproveitei do INPE também. Então, eles têm essa colocação muito grande. Então, os principais pontos que a gente tem que falar, o que eu vejo que os produtores querem entender, é isso, tá, mas de onde é que saiu? E o que são os benefícios? O que acontece? Então, o que a gente vê é isso, são essas principais palavras, né? Então, são regiões que têm uma fama por um determinado produto, um serviço, em que caracteriza uma qualidade, é tradição. Então, tudo isso vai remontando. Então, por que o Café da Graça é reconhecido? Por que o Café de Bragança tem esse reconhecimento? Por que uma coisa que para mim ficou muito notória e que a gente consegue mostrar para os produtores é isso. Todo local que eu vou de São Paulo e falo, mas qual é o teu campus? São Roque. Traz um vinho para gente. É a terra do vinho. Até teve um elemento histórico há muito tempo, e é algo que a gente está se agarrando aqui, que todo mundo associa vinho ao Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, então eu sou do Rio Grande do Sul, mas me formei em Petrolina, no Vale do São Francisco. Fui aprender a fazer vinho lá. Depois vim para cá. Quando a gente foi atrás dos primeiros registros, o primeiro registro de elaboração do vinho é no estado de São Paulo. Então, algo que a gente consegue trabalhar dentro da indicação geográfica de São Paulo, ou mesmo de São Roque, dos vinhos de São Roque, é que seria talvez a indicação geográfica mais antiga do país. Seria o local mais antigo onde até hoje se criou um polo de produção vitivinícola. Né? Então, isso vai trazendo essa notoriedade para o local. Então, tem que se fazer valer disso. Hoje a gente está vendo um outro fenômeno na questão do vinho, que são os vinhos de inverno. Não sei se alguém já viu falar sobre isso, mas são vinhos da Serra da Mantiqueira, do sul de Minas Gerais, aqui de São Paulo, que fazem uma poda invertida, fazem um outro nível de produção. E eles são muito organizados, são muito unidos os produtores, têm todos os predicados para fazer uma indicação geográfica, só que o que está faltando para eles é história.
Então, é isso o elemento muito principal, né, para a gente poder correr atrás. Eles estão sem história, então o que eles estão fazendo? A estratégia deles está sendo criar uma marca coletiva, consolidar essa marca coletiva, para depois entrar com pedido de indicação de procedência. Então, são todos esses elementos. E dos fatores históricos que a gente vai vendo, dessa identidade. Então, aqui eu vou passando para vocês rapidamente os slides, que é muito do material que está lá no nosso rascunho, mas quem quiser compartilhe isso posteriormente. Mas eu acho que o ideal é isso, a gente começar a criar símbolos que identifiquem com um produto que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tenho os vinhos de Engendi, que são citados na Bíblia, que até hoje o pessoal está fazendo, e às vezes nem é um vinho tão bom, mas como ele tem uma citação bíblica, que é um vinho de mais de 2000 anos de história, né, de elaboração, ele se vende por si só. Então aqui, se a gente for ver, é mais ou menos aquele uso da nomenclatura, que é por isso que a indicação geográfica também existe, né, para ter uma proteção. Então ele usa dessa nomenclatura de Engedi, porém aqui ele usa uma uva Cabernet Sauvignon, que é uma uva que é da França, que nem devia ter na época, não deveria ser a uva originária, mas é a força do rótulo que já se vende por si só. Então falavam também da árvore, símbolo da bandeira do Líbano, né, que é o cedro. Então, se era para fazer uma construção, algo em marcenaria, se você usasse essa madeira, ela era reconhecida. Então, desde a época da Roma, então da Grécia, então o bronze da cidade de Corinto, a gente sempre ouviu falar mármore, quase imediatamente você associa mármore de Carrara, né? E juntamente com isso, que a gente vê do principal fator histórico, aí começa o agrupamento, começa a situação da coletividade, da gente explicar que não é de um único produtor, e que são justamente as corporações de ofício, né, os chamados grêmios. Então, você tinha a figura do artesão, do mestre artesão, do seu aprendiz, e tudo isso ia desenvolvendo esse saber fazer. Então, além das qualidades do produto, da região, então esse saber fazer da região, ele vai tornando essa situação histórica muito mais forte, né? Então, acho que o que a gente conseguir agregar dentro dos nossos produtos e procurando, assim, desses grupos coletivos, dessas situações históricas que a gente consegue identificar, seja para o café, seja para o palmito, seja para a elaboração das figuras, seja para o vinho, para a uva, então a gente consegue ir atrás desses registros históricos. E também eu acho que a situação de paisagem, né? Então, principalmente nós que estamos trabalhando na grande maioria de produtos, ou da paisagem, ou das pessoas elaborando algo que identifique. Então, para quem trabalha com vinho e vê esse tipo de paisagem, na hora o cara identifica. Isso é a região do Douro, em Portugal. Então, vai começando a ter uma marca. Além do signo distintivo, que depois a gente vai ter que elaborar, né? A figura geográfica, a figura do local, ele te emana isso, ele te traz essa condição do produto, né? E como principal fator histórico que a gente vê é o quê? É a primeira intervenção estatal, que foi um pedido dos produtores, né? Então, aconteceu em Portugal, com o Marquês de Pombal. Então, lá em 1756, é o primeiro registro histórico. Até então, esse momento, todos os produtos tinham o quê? Tinha uma fama, tinha um local, e que era usado. Só que o que começa a acontecer? O enriquecimento dessas rotas comerciais, e principalmente Portugal com Inglaterra, que tinha esse reporte, quem não lembra do Tratado de Methuen, né, dos panos e vinhos. Então, Portugal mandava vinho e a Inglaterra enviava tecidos para Portugal. Tal. Então, a partir desse tratado, o que começa a se verificar? Eram vinhos com uma qualidade, uma característica distinta de qualquer outro, que é o caso do vinho do Porto, e outras regiões começam a fazer parecido. E começa a ter uma baixa nas exportações desta região do Porto. Então, eles vão se queixar ao governo. Olha, a gente está tendo algum problema, porque as pessoas estão fazendo vinho, mas não é o mesmo vinho. Nós estamos se utilizando da nossa nomenclatura, estamos se utilizando da nossa fama, da nossa notoriedade, vamos dizer assim. Então, o Marquês de Pombal edita um tratado, edita, né, um decreto para delimitar qual era a região. Então, aqui é a região do vinho Douro, né, que depois chega na Espanha, o Duero, para poder regulamentar
toda essa situação do vinho produzido, então, através de uma região demarcada, em que eles, na época, né, não tinham o georreferenciamento, mas tinham os marcos pombalinos, até hoje a gente encontra isso, e virou um elemento de a quinta, ou a vinícola que ainda conseguiu preservar esses marcos, isso aqui é uma escultura, é algo de proteção, né? Então, é um orgulho para o produtor dizer, olha, essa propriedade ela está aqui desde aquela época. Então, são esses fatores que vão enriquecendo cada vez mais, né, toda essa situação. E paralelo com isso, após os países começam a perceber vamos dizer assim, essa necessidade de tratados. Então, a gente começa a ter um maior aporte de tratados comerciais e você começa a ter essas relações, digamos assim, bilaterais ou de outros tratados que a gente pode ver, que o principal que vem com uma primeira tentativa de regulamentar esse comércio internacional é a Convenção de Paris, lá em 1883, tá? Posteriormente, ela fala dos países signatários, o Brasil naquela época já era, né? Então, o governo do Brasil, Bélgica, Espanha, França, Guatemala, tal, Estado de União para proteção da propriedade intelectual. Então, proteger os seus produtos, né? E daí os produtos que violassem esse acordo poderiam ser passíveis de apreensão. Só que eram acordos muito frágeis, né? A gente sabe do tamanho do comércio internacional que existia, mas são as primeiras indicações de você tentar conter essas falsificações, ou mesmo essa apropriação indevida de algum determinado nome, de algum produto que se elaborava. Depois vem o Acordo de Lisboa, vem o Tratado de Madrid, vem o Acordo de Lisboa, o Acordo de Tarifas e Comércios, em 1947. Em 94, daí o Brasil, que ajuda o Brasil a criar um novo decreto legislativo que alterou a lei brasileira de propriedade intelectual, que é o TRIPS, e que é o pontapé inicial da OMC, que é o principal organismo hoje que a gente vê com essa situação de poder proteger, né, as marcas, os produtos que são designados. E depois a gente tem, em 96, a Lei de Propriedade Industrial, que é onde a gente se baseia, e tem uma série de artigos, né, que falam sobre a questão da indicação geográfica. Então, sempre causa muita confusão, e para nós no vinho é muito ruim isso, porque nós temos, por exemplo, alguns casos no passado, agora a legislação europeia ela se modificou e ficou simplificada como é a do Brasil, apenas em indicação geográfica e denominação de origem, indicação de procedência e denominação de origem, mas o que a gente nota, e eu consigo ver, e é muito difícil explicar isso em sala de aula também para o aluno, porque ele recebe um vinho que tem um determinado selo, DOCGC, então tá lá, denominação de origem controlada e garantida e certificada, então foi tendo diversas denominações, né, que os europeus usavam muito. E hoje a gente vê que é algo muito simplificado, mas você vê o produtor falando, eu quero ter uma DO, eu quero ser DO, mas ele não sabe ainda o conceito técnico do que é DO, ele não sabe o que é o conceito técnico do que é uma IP, qual que é a diferença básica, que não é muito mais ligado ao território, à geografia, à região, à origem do produto, e outro tem a ver com a qualidade do produto, com a característica daquele produto, e que é denominada justamente pelo território também. Então, basicamente, o que a gente tem que buscar nessa situação histórica é isso. É a tradição, é o histórico, por que esse produto se tornou conhecido. Então, eu acho que vale, se vocês tiverem a oportunidade da visita do pessoal do MAPA, é muito essa situação que a gente teve em São Roque, das perguntas que eles fazem. Então, a gente tem que ser muito advogado do diabo, vamos dizer assim, nessa situação. Porque o cara fala assim, não, mas o meu café é bom. Seu café é bom, tá, mas ele é conhecido? Não é. As pessoas buscam porque é daqui, elas vêm de outros locais para comprar esse café daqui? Sim, vem de outros locais. E o que ele tem de diferente dos outros? O que é o processo? Qual que é aquela situação que o torna diferente dos outros? E às vezes é nessa pergunta que a gente se pega e fala assim, não é tão diferente assim, mas aí também já vão para um ajuste mais fino, né, quando a gente fala de IP, de DO, de outras situações. Então aqui, o que eu acho que é interessante é a gente buscar algumas outras referências, tá? Deixa eu só
pegar aqui, vou mostrar para vocês o link que a gente tem da Embrapa, tá? Para a questão do vinho. Então, esse link aqui, deixa eu ver se vocês estão visualizando. Tá. Esse link da Embrapa é o que fala das indicações de vinho no Brasil. Tá? Então, ele fala sobre o histórico, diz as IGs registradas. Então, a gente tem, por exemplo, hoje IP da Campanha Gaúcha, DO do Vale dos Vinhedos, IP Altos Montes, IP Farroupilha. Então, de todas, a única que é DO hoje é Vale dos Vinhedos. Está em processo de elaboração a DO de Altos de Pinto Bandeira, que é em relação aos espumantes brasileiros. Estão estruturando a do Planalto Catarinense, que vai ser muito parecida com a das uvas Goethe, que não vai ser uma região que é limítrofe, que é toda uma região limitada, são várias regiões separadas, mas que possuem características semelhantes, principalmente no que se tange à altitude. Então, qualquer região no Planalto Catarinense acima de 850 metros vai poder ser classificada dentro disso. Tem a do Vale de São Francisco, lá de Petrolina e Juazeiro, que foi depositado, está para ser colocada, e a situação das marcas coletivas. Então, cada uma delas fala sobre as associações que foi colocada, e cada uma delas tem o seu caderno de especificações técnicas, né? Então, quando a gente entra aqui, ele te dá o histórico, diz quando que iniciou a linha do tempo, né? Isso aqui os produtores sempre se apavoram, porque sempre, nós iniciamos, então foi, aqui quando vai ver, são 20, 10, 30 anos, mas não, depende do grau de estruturação de cada setor, né? Então, são algumas coisas que a gente pode estar indo atrás para poder contextualizar. Então, acho que o principal ponto, dentro daquela apresentação geral e dentro desse aspecto histórico, mostrando o que é esse resgate, é a gente tentar contextualizar o nosso produto objetivo. Então, com exemplos de outras indicações geográficas pelo mundo, e se a gente tiver exemplos no Brasil, melhor ainda, para mostrar. Porque eu lembro que logo no início, quando a gente estava trabalhando com a questão de IG, quando a gente fala de cachaça, o pessoal de Minas ainda fala, não, cachaça é Salinas, na hora, e não tinha IG, tinha primeiro de Paraty. E daí, quando eu falava isso tem muito parente mineiro, mas como assim que Paraty de Minas é muito melhor e tudo mais? Eu falei, bom, mas não correu atrás, não mostrou para os outros, né? Daí é aquele velho ditado da pato e da galinha, né? Que se a galinha não cacarejar ali, botou o ovo, ela tem que cacarejar, porque senão quem leva a fama ainda é o pato, que não fez nada. Pessoal, tentei fazer mais rapidinho aí, tá? Só para a gente ter essa colocação, mas é muito possível que a gente encontre elementos históricos do nosso produto, desde citações bíblicas, desde questões de comércio internacional, para ir contextualizando e demonstrando os principais exemplos e mostrar principalmente a agregação de valor e respeitabilidade que esses produtos têm. E acho que a situação da geração atual, que está nestes negócios, é a preservação. É criar a IG, principalmente numa situação de preservar essa história que é difícil de ser criada. Então, a gente tem diversas cidades hoje no Brasil que gostariam de estar tendo cursos, vamos dizer assim, na área de vinho. Nós temos 6 hoje no país. Então, tem só 6, mas a gente tem muito mais outras cidades que produzem vinho e tal, só que elas não tiveram ainda elementos históricos, culturais, que conseguiram criar um curso de vinho, e isso dá uma notoriedade, então, para a cidade. São alguns exemplos que eu trago do meu setor. Mas aí agora eu deixo para vocês tocarem e a gente fica aberto aí a qualquer pergunta e no que puder ajudar. Valeu, Felipe. Tá contigo. Muito bom, Fábio, eu agradeço, né, pessoal, e para vocês verem, né, como é diferente, né, quando realmente é um especialista num determinado assunto falando, né, e quando de repente sou eu para tentar passar alguma questão, né, então aí eu acho que agora a gente tem a certeza que é uma boa, né, a gente promover um investimento, é um tempo, né, mas é um investimento muito precioso, né, para que a gente possa se apropriar junto dos colegas aí das informações, né? Enfim, fica um desafio aqui para mim continuar a minha parte agora, tá? Ô, Jurandir, eu vi, cara, que você tinha uma pergunta, eu não me esqueci, viu? Eu acabei, na verdade, me empolgando aqui com as falas e foi, né? E acabei tocando aqui, mas eu tento a pergunta aqui. A gente pode combinar assim, Jurandir? Eu comento aqui, uma parte minha aqui também é rápida, é tranquila, né?
Aí a gente vem para essa segunda etapa, né, de um debate, enfim, a gente já começa com a tua pergunta, pode ser, então? Tá? Aí a gente faz todas essas perguntas pro Fábio, né, a gente faz esse momento aqui, eu só termino aqui o que eu tinha planejado, né, aí a gente começa, já abre para a pergunta do Jurandir, e a gente faz um sistema assim meio de inscrição, sabe, a gente coloca aqui no chat, né, peço a palavra, tal, e a gente vai seguindo, eu vou meio que fazendo uma moderação ou chamando as palavras aqui de vocês, né, as falas que vocês gostariam de fazer, e eu fico meio de moderador aqui, vocês vão meio que se inscrevendo aqui no chat para a gente poder ir ajustando aí o momento de cada um. Daí a gente usa o critério aí de ordem de pedido mesmo, né? Pediu, o colega terminou, já imediatamente quem estava na sequência aí segue com a palavra daí, tá? Então, em relação a essa continuidade, pessoal, pra gente... Ô, Felipe, não precisa começar com a minha, não, tá? Eu tenho uma pergunta, mas pode começar com as outras também, bem tranquilo, tá? Não, tranquilo, Jandir. A gente toca com sua pergunta, assim, de boa. Agradeço aí a gentileza, né? Mas a gente pode começar com a tua pergunta, assim, e depois o pessoal fica à vontade aí para perguntar para o Fábio, para comentar também, né, sobre as vivências, o que está acontecendo já nesse sentido, né? Talvez a gente colocar o foco da conversa um pouquinho mais no sentido dessa questão mesmo, do engajamento com os produtores, né? Então, o quanto a gente consegue demonstrar conhecimento, notoriedade na condução do processo, né? Com o resgate histórico, com todas essas falas, enfim, a gente projeta uma firmeza, né? Junto com os produtores, um pouco nesse sentido também, né? E puxar quais elementos seriam importantes, né? Para a gente construir esse engajamento. A apresentação junto com os produtores e outras ações, né? Como que a gente conduz com o comitê, como que a gente conduz nossas atividades perante o escritório do Sebrae, né? Como que a gente lida com toda essa diversidade aí, né? Então a gente bota a cabeça para funcionar todo mundo junto aí para a gente ir superando aí todos os nossos desafios de projeto, né? Só pessoal, eu ia fazer até essa fala no começo, eu acabei me esquecendo, né? Um ponto até que eu estava conversando com a Andréia ontem sobre isso, né? Inclusive dar um reforço com vocês também, né? Que ela reforçou comigo isso, eu acho que foi bastante pertinente, né? Eu acho que vale para a gente reforçar com todo mundo. A gente, não se esqueçam, pessoal, que nesse momento aqui em que a gente está conversando com os produtores, né? Já é muito importante que a gente já tenha uma clareza da nossa delimitação do nosso território, né? Ainda que não tenhamos, né, uma delimitação oficial, lembrando que a delimitação oficial ela vai precisar do caderno de especificações, enfim, é uma etapa que ela precisa, de fato, estar mais amadurecida lá, para a gente poder enviar a delimitação lá com as coordenadas cartográficas para o Ministério da Agricultura, vai ser algo um pouco mais para o fim do projeto mesmo, né? Mas não tem como a gente chamar, por exemplo, os produtores sem ter muita clareza ainda do território, né? Então isso é muito importante, que se converse, né, com a associação que vai ser a líder lá a substituta processual, né, a líder desse processo, né, que isso esteja alinhado também com o Sebrae, que isso esteja alinhado com o Ministério da Agricultura, né, até é importante esse alinhamento com o MAPA, né, porque isso já nasce também ali com o acompanhamento deles, mesmo porque eles vão validar isso lá na frente, né, então é importante que o MAPA participe também na construção desse território. Eles têm bastante coisa, né, para contribuir. Via o Francisco, né, ou via a equipe que está trabalhando com o Francisco, talvez não tenham a mesma experiência dele, né, mas eventualmente, quando precisar de algum detalhe um pouco mais técnico, mais complicado, lógico que o Francisco também sempre vai estar presente, né, então o próprio MAPA também nesse processo ele é muito bem-vindo, né. É um outro elemento que a gente pode conversar aqui também, né? Como é que fica essa questão, ainda que informal, né? Mas como fica essa questão de formação do território, né? Que vai ser contemplado pela indicação, né? E por aí vai. E nessa linha, pessoal, só vou compartilhar também aqui esse rascunho, né? Mais uma vez eu comento, né, pessoal? Desculpa por não conseguir mandar algo mais redondo, né? Eu mando, de certo modo, um rascunho, né? Mas são alguns elementos de uma forma também um pouco mais gráfica, né? Com um trabalho gráfico um pouco mais amigável, né? Que não seja só aquela questão textual, né? Como a gente até acompanhou na minha própria apresentação com
quando dos kickoffs, né, que o textual estava mais pesado, né, aqui tem um pouquinho de cor, já tem alguns elementos gráficos, né. Então, nesse sentido, pessoal, complementando, né, a fala do Fábio, né, com muita propriedade que ele colocou, e eu complemento aqui, né, essas questões que eu considero aqui como pertinente, e a ideia na segunda etapa é que a gente debata também, né, isso aqui vale a pena, isso aqui a gente precisa investir muita energia, né, para falar com eles, isso aqui nem tanto, a gente pode passar um pouco mais rápido, né, de repente, mostrar as coisas do Sebrae, lá vale a pena a gente mencionar, passar um pouco mais, enfim, né, a gente pensa um pouco sobre isso, o que vocês acham também em relação a isso, né. Então, a gente tem essa diferenciação, né, da indicação de procedência e denominação de origem, né, o Fábio colocou no final da apresentação dele com muita propriedade, né, a indicação de procedência lá vai estar atribuída a esses processos de construção histórico, né, da notoriedade, e enquanto a denominação de origem, né, por sua vez, ela vai estar muito mais associada às características intrínsecas ali daquele meio geográfico, né, o quanto aquele meio geográfico impacta na qualidade daquele determinado produto, né? E aí a gente tem como explorar uma série de exemplos, né? Quando o Fábio coloca também, né, a importância da gente mostrar outras indicações geográficas já aprovadas, produtos que eles se familiarizem, né? O queijo lá da Serra da Canastra, eu conheço, né? Eu já consumi aquilo, então é sobre isso que vocês estão falando, né? Sobre cachaça de Salinas, é isso que vocês estão falando, né? Então a gente reconhece todo esse processo, né? Mostrar essas fotos, os selos, de repente pode ser algo que ajude, né, o produtor a materializar. A gente aqui consegue trabalhar num grau de abstração, né? Os produtores eu enxergo, de certo modo, um pouco como os nossos alunos, né? Às vezes a gente precisa materializar um pouco mais os conceitos, né, para que ele consiga entender, né, o cerne da ação, que ele consiga já perceber, né. Então, aqui são todos os materiais, né, que foram montados aí de uma forma bem simplificada. Eu já, inclusive, andei vendo materiais de vocês, tá, pessoal? Aí não tem nem comparação, né. Coitado do meu rascunho aqui com o que vocês me mostraram, né. Então foi uma humilde proposta aqui, um pouco corrida, né, e que vocês deram um show aí em relação à parte gráfica, né, do que vocês me mostraram, desenvolveram, né, a propriedade dentro do recorte de trabalho que vai ser desenvolvido naquela ação específica, enfim, né. Então, na verdade, eu estou um pouco mais seguro com as devolutivas de vocês, né, pô, o pessoal pegou meu rascunho aqui e deu dó até do meu rascunho, né, devolveram uma coisa, mas tão melhor, né. Então, eu, de certo modo, até estou passando um pouco mais rápido em relação a esses elementos aqui, que eu acho que é que vocês já tiveram um pouco mais de vivência também, né? Acho que esse resgate histórico, não sei se vocês já tiveram contato, né? Acho que foi importante, né? A gente investir uma energia nisso. Aqui eu consigo passar um pouco mais rápido, porque a gente já tem, né, esse conhecimento, já teve essas vivências aqui em relação a esses assuntos, né? Então, são essas sugestões, né? A gente explorar um pouquinho essas vantagens da indicação geográfica, né? Essas colocadas aqui, enfim, outras que vocês possam perceber, né? Vantagens da IG mais específicas, né? Em relação a determinada região, né? Algumas vantagens que, de repente, não estão contempladas nesses tópicos aqui, ou trabalhar de uma forma gráfica também, né? Diferente. É muito bem-vindo, né? Essas vantagens sociais, ambientais, econômicas, né? Não sei se, de repente, a gente precisa entrar muito no detalhe, que tem algumas indicações geográficas, por exemplo, que tem uma dificuldade de operações, enfim, né? Até um próprio resultado de um processo de construção dessas indicações, né? Que foram feitas no passado e hoje se aprimorou muito, né? Com a entrada de novos atores, Instituto, Ministério da Agricultura atuando forte nisso também, Sebrae, enfim. Então, tem muitos outros atores participando do processo de construção da indicação geográfica, né? E, particularmente, eu tenho a expectativa que as próximas IGs, né, desses nossos contratos do Instituto Federal, agora que daqui para frente elas comecem, né, de uma forma melhor, e cada vez, principalmente essas daqui do contrato do Sebrae, né, que elas já vão nascer, a gente tem uma expectativa, né, que elas nasçam de uma forma já muito mais aprimorada do que foi em Franca, lá no passado, né, que é uma IG que
que é tida, né, como um exemplo de algo que não funciona, enfim, né? Então esse amadurecimento aí vai trazer uma melhoria, né? De repente a gente trabalhar um pouco mais essas questões das vantagens mesmo, de fato, num primeiro momento, né, de engajamento, né, e aos poucos, né, eles vão percebendo também a necessidade, né, de atuação deles para que isso possa dar certo, né. Tem aqui um fluxo simples, né, de como conseguir uma IG, ele está bem a grosso modo aqui, né, a gente tem uma atuação bem grande no tópico 2, né, mas essa primeira também a gente põe um pezinho um pouquinho nisso, né, de ajudá-los a se organizar, né, a gente dá esse suporte aí em termos de documentação, de modelo de negócios, né, de reuniões, toda essa governança deles aí, né, e a gente entra muito forte, né, na questão 2 da documentação e o pedido é quase que uma mera formalização aí, né, em relação a isso, a gente consegue fazer num dia, né, a colocação desse pedido aqui, né. Eu acho que é muito importante, pessoal, não sei se vocês concordam comigo, né, a gente reforçar alguns conceitos essenciais que eu destaquei aqui de uma forma simples, né, mas deixar muito claro, né, que é uma ferramenta de uso coletivo, né, e ela é solicitada, então, por intermédio de uma entidade representativa dos interessados, né, mas também lá ela tem que ter a sua constituição formada na sua maior parte, né, por produtores, né, isso tem que ser configurado, certo? Voltar aqui, né, então, deixa eu passar para o outro tópico aqui, né, então qualquer produtor dentro daquele território, associado ou não, né, então quando o Fábio comentou lá no começo, que é uma questão importante, né, de repente, esse trabalho muito forte de conscientização, até com o próprio comitê gestor também, né, além de um trabalho de conscientização com os produtores, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização com os administradores da própria cooperativa, né, ou da associação, enfim, né, que de fato eles vão carregar o piano, eles vão trabalhar muito, se envolver, né, com reuniões, e vão estar à frente disso, e, inclusive, pessoas não associadas, não cooperadas, enfim, podem também, desde que atendam, né, os requisitos de territorialidade e de produção técnica, né, de acordo com o caderno, eles podem, sim, né, pleitear isso também, né. E como eu comentei lá nas apresentações, pessoal, lógico que a associação tem mecanismos também, né, de garantir algumas vantagens, alguns benefícios para os seus associados nesse processo, né, descontos em selos, descontos em embalagens, né, que são configuradas dentro das especificações técnicas, enfim, né, e desde organizações comerciais deles, né, vendas, distribuição, né, de produto conjunta, enfim, tem uma série de ações que podem ser imaginadas aí como benefícios de estímulos, né, aos associados, mas a gente reforçar bastante também, né, que todo mundo pode participar cumprindo esses requisitos, né? E além disso, né, nesse momento ainda o caderno de especificações ele é muito abstrato ainda, né, para os produtores, acho que é um momento ainda anterior, né, de conscientização, de engajamento, né? Mas, de qualquer modo, já deixar também, né, muito claro essa questão que serão estabelecidos, né, padrões para esses produtos, normas de produção, de controle, né, haverá um momento de consenso, né, de especificações de produção elaboradas por eles próprios, né, não por um agente de fora, um instituto, SEBRAE, ou um técnico, ou o Ministério da Agricultura, né, um profissional de fora, enfim, né, padrões, né, de produção criados por eles próprios, sim, né, mas que vai emergir aí de um consenso entre todos os produtores, né. Das vivências, pessoal, que eu tive, né, em Jundiaí, nesse primeiro momento, né, eu tenho uma percepção que isso realmente precisa ficar muito, muito claro mesmo desde o começo, né, para a gente evitar surpresas posteriores aí. A gente tem alguns esforços necessários aqui, né, ele está um pouquinho também numa perspectiva mais gráfica, né, eu não sei se isso fica pequeno para aproveitar essa figura, enfim, tem as referências aqui.
Essa revista Hortifruti Brasil Magazine aqui fez uma reportagem bem legal, tá, pessoal? É fácil de se encontrar no Google esse material aqui. Eles têm uma reportagem bem bacana, tá? Eles têm vários estudos e exemplos de outras IGs, né? De repente vocês podem procurar, né, alguma coisa que se aproxime um pouquinho da linha de trabalho de vocês, né? Cada um dentro da sua especificidade, né? É possível de encontrar lá alguns exemplos, alguns estudos. Eles têm um desenvolvimento gráfico também bem amigável, né, na reportagem, e vocês podem se utilizar disso aí também para agregar um material gráfico, visual aí para vocês, né. E a gente tem esses desafios aqui para uma IG bem sucedida, né. É lógico, né, que além desses elementos aqui que a reportagem coloca, né, é muito importante que a gente crie também outros elementos além desses, né, como a questão do sentimento de pertencimento, né, do associativismo, quão é importante que eles se sintam pertencentes, né, àquele produto, àquele território, né, que aquele produto realmente tome conta da associação, né, que aquele território realmente seja defendido por todos os produtores, né. Então é aquele momento que muitas vezes algumas desavenças, né, muitas vezes tem que ficarem, de certo modo, de lado, né, em prol aí de um bem para todos, né. É melhor você, né, de certo modo, os produtores caminharem juntos e terem os benefícios de um modo conjunto aí, né. E, por fim, pessoal, essa questão, né, de a todo momento a gente colocar esse protagonismo para os produtores, né, eles têm que entender que esse suporte documental, né, o Instituto Federal está lá para fazer isso, né, uma grande preocupação normalmente das associações vou ter mais trabalho e vou ter mais custos, né. Outra preocupação dos produtores, né, principalmente é isso, eu vou ter algum tipo de trabalho adicional, ou vou ter algum tipo de custo adicional, né. Então, eu acho que é um elemento muito importante também a gente deixar claro, né, a importância desse protagonismo para os produtores e, ao mesmo tempo, a gente tranquilizá-los, né, no sentido de, sim, precisam participar das reuniões, é um momento de consenso, né, um momento de se colocar, né, perante o grupo e o que se pensa, né, para que se tire um denominador comum, mas o Instituto Federal, o SEBRAE, o Ministério da Agricultura, enfim, estão todos, né, trabalhando justamente para que eles tenham a liberdade de desenvolver o que eles sabem fazer de melhor, né, que é produzir, né, que é cuidar do campo, cuidar do produto, enfim, né, e o Instituto, né, principalmente o Instituto, vai estar lá para redigir o texto, né, para cuidar de todas as etapas, enfim, né, e que isso não tem um custo para eles, né, na verdade, é uma movimentação, né, de investimento de uma série de atores aí, para que eles possam se fortalecer, né? Então, que eles possam obter aqueles benefícios lá atrás, né? Turismo, proteção ao produto, incremento de renda, né? Valorização de um produto, de uma marca, que se possa ter um aumento aí de valor, né? Mas para que isso tudo tenha condições de convergir, né? O protagonismo de fato é deles, né? E os outros atores estão lá para darem o suporte justamente onde eles não precisam atuar, né? Uma decisão de documentação deles, né? O que vai no documento não é o que o Instituto quer, não é o que o SEBRAE quer, né? Inclusive, é o que os produtores querem, né? E o Instituto está lá para dar esse suporte, transformar esse posicionamento dos produtores no documento, né? Então é isso, pessoal. Espero aí que tenha ajudado, né? Aquela reunião de kickoff somado aí com mais as falas de hoje, né? Acho que o Fábio trouxe com muita propriedade esse resgate histórico, né? Eu acho que ele traz um senso de identificação também para a própria indicação geográfica, né? Mas essa rápida fala minha aqui, com esses rascunhos aqui, enfim, que eu repito, pessoal, eu estou muito seguro porque eu já tenho visto, né, alguns materiais sendo produzidos, estão numa excelente qualidade, né, se produziu já um material né, nesse nível, com essa qualidade, né, tranquilamente vai desenvolver uma fala com muita propriedade, com muita segurança lá, junto aos produtores, né. E por fim, pessoal, então, depois no final a gente pode fazer um fechamento, né, em relação
se foi, né, uma iniciativa aí que vale a pena a gente manter, eu imagino que sim, né, ainda mais depois dos debates aí, eu acho que vai ser mais promissor ainda a gente continuar com isso, né. Então, hoje aqui a gente tem a expectativa de fechar esse primeiro conceito aí de entregável, né, com relação à adesão dos produtores, né. O próximo desafio que a gente vai ter aí para se trabalhar coletivamente no segundo entregável, né, são os modelos de negócio, né, os modelos de gestão, desculpa, trabalhar os modelos de gestão, né. Então, para isso aí, eu vou pesquisar, eu vou conversar também com algumas IGs já implementadas, né, para tentar trazer já um material pronto, né, em relação a isso, para que a gente possa, então, conversar e aprimorar esse material, né, e que a gente possa, então, lá fazer esses treinamentos aí em termos de modelo de gestão que fazem parte aí do nosso outro entregável, né. A gente pula entregável em questão do signo distintivo, né, acho que é muito simples, a gente não precisa se reunir, a gente consegue resolver isso por WhatsApp mesmo, né, teve um determinado colega achou uma solução lá bacana, um aluno que faz bem essas coisas, enfim, a gente meio que se resolve aqui por Zap, né. E depois a gente volta também, faz já um terceiro encontro em relação à notoriedade e aos testes, né, de denominação de origem. A gente pode até fazer juntos, para todo mundo ter acesso também, né? Quem é de IP ouvir um pouquinho da DO, né? E quem está na DO ouvir um pouquinho da IP também em relação a isso, eu acho que é rico para a gente, eu acho que vale a pena a gente investir, né, trabalhar de uma forma conjunta também, ainda que, né, eles caminhem paralelos, né? Então, os planos são esses, tá, pessoal? Eu seguro um pouco a minha fala aqui, acho que é um momento aí, a gente tem um bom tempo aí, eu vou até quando vocês quiserem, tá, pessoal? A gente vai falando aí sobre os andamentos das atividades a partir de agora, que eu acho que vai ser bem rico, né? Vamos fazer esse sistema, então, de pedir no chat, né, para começar a comentar aí das vivências, o que acha de interessante para fazer, né? E eu deixo a primeira palavra aí com o Jurandir, então. Vai lá, Jurandir, fica à vontade. Então, pessoal, só desculpa, eu me concentro correndo na esteira, e eu já estou aqui 1 hora correndo na esteira, então estou um pouco sem fôlego já, tá? Mas é o seguinte, eu e o Hernani está trabalhando o palmito, e eu estou trabalhando a banana no Vale do Ribeira. A gente optou por trabalhar tudo junto, né? Fazer tudo junto. A gente é uma equipe só nos 2 IGs, tá? O que acontece, né? A gente está muito bem, as nossas associações já funcionam, né? Eles já compraram a ideia, os presidentes, os diretores das associações, né? Que tem bastante influência sobre a questão dos produtores, a gente não vê esse problema, né? A gente já montou o comitê gestor com uma governança muito boa, participação de muitas instituições, né? Em breve a gente já vai encaminhar os comitês gestores. Mas a gente se deparou com um problema, né, que nem eu nem o Hernani a gente conseguiu dar uma solução final. E para apresentar esse problema eu queria traçar um paralelo, né? Vou fazer aqui a voz do Hernani, porque o IG com essa dificuldade é o dele, né, que é o palmito, e aí ele vai trabalhar em cima de DO, né? Então, eu tive pesquisando bastante, né? Eu vi que a DO dos vinhos, o vinho é um produto industrializado originado de alguns cultivares de tipos de uva, né? A maioria dos vinhos tem cortes, né? Ou seja, ele é um percentual de uma uva, um percentual de outra, ou de 2 ou de 3 uvas, né? De cultivares de uvas diferentes, né? Na verdade, a grande produção do Brasil está em cortes, né? Ou seja, tem uma mistura de vinhos, pelo que eu pesquisei. Acontece que o palmito também é um produto industrializado que tem muitos cultivares. Na nossa região a gente tem pupunha, tem palmeira real, tem jussara, tem açaí, tem híbridos de mistura entre jussara e açaí, né? Dentro de toda essa gama de cultivares que a gente tem no palmito. Então a gente chegou nessa dúvida, que é o seguinte: a gente vai fazer para um tipo de cultivar, né? Já que o produto palmito ele é vendido nos mercados, no mercado consumidor, você não vê mistura, você não vê um corte de palmito, meio vidro de pupunha, meio vidro de açaí, ou ao contrário,
a gente não achou, né? A gente fez uma pesquisa e o que você tem é assim, palmito de palmeira real, palmito de açaí, que são diversos tipos de palmeiras, né? Até o caso da pupunha é um caso que no norte e nordeste se consome a fruta, que é a pupunha, né? E a palmeira, daí é da onde que vem a questão do palmito. Então a minha dúvida para o grupo, né, é como é que eu vou tratar a DO? Nós vamos fazer uma DO do cultivar pupunha, né? Nós vamos fazer uma DO que cabe em todas as cultivares, né? O caderno de especificações vai caber todas as cultivares. E depois eu e o Hernani, a gente ficou pensando, por que não eu ter cortes de palmito, que é uma inovação que não existe no mercado? Talvez para reduzir preço, né? E outra coisa que a gente percebeu é que quando eu tenho palmito picado, que é um produto que tem no mercado, se você chegar no mercado tem palmito em tolete, palmito em rodela e palmito picado, né? O palmito picado, será que já não é um corte de vários tipos de palmito? Né? Então a gente ficou nessa dúvida para quando for confrontar os produtores, eu vou fazer para um cultivar do palmito, né? Porque uma coisa é dizer assim, o IG do palmito de pupunha do Vale do Ribeira. Outra coisa é dizer que é o IG do palmito do Vale do Ribeira. Quando eu estou falando genericamente, então eu não estou cravando um cultivar do palmito. Eu estou cravando N cultivares do palmito, né? Então essa era a minha dúvida, né? Que a gente precisa de acompanhamento. Logo a gente vai falar com os produtores e é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Ô, Jurandir, Né? voltou o som, voltou. Oi? Seu som travou um pouquinho no final, bem na última fala sua aí, travou o microfone. Então eu só estava agradecendo, né? Não sei se vocês chegaram até essa questão nós vamos fazer o DO para N cultivares ou vamos fazer um DO para um cultivar único do palmito, né? Já que o mercado não compra cortes de palmito, né? Então acho que vocês entenderam o meu paralelo, né? Então eu agradeço, Felipe, tá ótimo o andamento, parabéns para todo mundo, que a gente tenha muito sucesso aí, tá? Obrigado. Não, legal, pessoal, se vocês só me permitem, eu vou comentar sobre isso, né? Eu conversei já também com o Hernani, né? Inclusive, pessoal, acho que é um case bem legal aí que eles estão fazendo lá, né? Que eles estão conduzindo aí meio conjuntamente, né? O projeto. A gente tá acompanhando aí para ver um exemplo, uma movimentação, né? De quais os ganhos, enfim, né? De conduzir dessa forma aí, né? Então, acho que foi uma iniciativa bem legal, inclusive, deles de tocar meio que junto isso, né? Em relação a essa questão da denominação de origem, né, se vai ser especificamente sobre a pupunha, né, ou sobre o palmito de um modo mais genérico, né, de fato, nós aqui, né, temos um pouco uma limitação, um pouco de conhecimento até, né, para a gente conseguir identificar, né, exatamente esses elementos, para que a gente consiga ter uma maior clareza, né. Então, até que a gente comece a se apropriar um pouquinho melhor desses aspectos, né, como que a gente está pensando em fazer, né, fazer todas essas movimentações junto com os técnicos ali, né, tem como que ele chamava lá, Jurandir, aquele rapaz lá que fez aquele comentário da banana, lá da doença da banana? É o Rogério da CAT. Isso, esse aí, o Rogério talvez ele possa ter num primeiro momento aí, ele possa ser um cara bem bacana também para a gente conversar, se aprofundar um pouquinho mais nisso, né? De modo que a gente tenha uma clareza um pouco maior em relação às características do meio, né? O meio ali do Vale do Ribeira, realmente, ele chega a influenciar as características do produto, de modo que garantam que aquele produto, o palmito, né, daquela região, seja distinto, né? Ou se realmente somente a pupunha ali, né, esse corte específico, que vai garantir, que tem uma diferenciação, né, em relação aos outros. O palmito, de repente, os outros cortes, eles são relativamente comuns, né, mas por um conjunto de condicionantes ali agronômicos, né, de certo modo, morfoclimáticos, né, acho que é o termo correto, né, então por uma questão de variáveis morfoclimáticas aí, né, vão garantir uma distinção, ou para todo o palmito, ou para a pupunha, né.
Então, a gente começar a se aprofundar aí nesses aspectos, né? O Rogério, acho que é um cara bem importante aí nesse ponto, né? Para a gente já começar a ter algumas pistas, né? Para a gente começar a identificar quais são os nossos testes laboratoriais aí para que a gente consiga garantir mesmo, né? A comprovação dessa distinção. Então, por hora, é isso aí que eu conversei com o Hernani também, né? Conversando contigo agora em relação a isso. Né? Então, o caminho que a gente vai pensar no primeiro momento seria nisso aí mesmo, né? E aí, pessoal, fiquem à vontade, hein? Obrigado, Felipe. Não, imagina. Vamos lá, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou ficar puxando vocês para falarem. Alguém quer comentar aí alguma coisa no sentido do engajamento, por exemplo, né? Das experiências, ou de repente uma dificuldade, né? Olha, tá um pouquinho difícil. Felipe. Vai lá, Rui, fala aí. Eu até acompanhei ontem uma parte lá da reunião sobre as batatas, né? Que teve ontem um encontro e compartilharam o link no nosso grupo geral. Sim, sim. E uma questão ali que eu não estava muito atento e que me chamou a atenção é a questão de toda vez passar por uma questão de amostragem e certificação, né? Sim. Nesses primeiros encontros, já seria importante abordar esse assunto já com os produtores, já dizer para eles, assim, olha, sempre vai passar por uma análise, tem que ter uma cooperativa, um núcleo gestor que analisa para ver se está dentro do padrão do caderno toda vez, alguma coisa desse tipo. Ah, tá. A gente, na verdade, abre duas vertentes diferentes aí, né? Quando a gente fala especificamente do caso de denominação de origem, a gente abre duas frentes aí, né, de testes. A primeira delas é para a gente conseguir garantir, né, a indicação geográfica. Então, a gente tem que comprovar as características do produto, né, e que o meio geográfico exerça uma diferenciação naquele produto, né? Então, isso a gente vai estabelecer uma série de testes laboratoriais, né, e que esses testes, então, comprovem, né, a gente tem a prova que aquilo ali é distinto por razões morfoclimáticas, né? Isso é um elemento. Então, a gente o projeto submete essa documentação para o NPI, enfim. Então, esse é um primeiro caso de testes laboratoriais. Aí a gente vai ter uma segunda questão associada a testes, que é a comprovação do atendimento dos requisitos do caderno de especificações técnicas, né? Então, aí, a IG já foi concedida, né? O signo, né? Já foi concedido para aquela determinado território, né? E os produtos, o caderno de especificações já foi pronto, já está todo mundo trabalhando em prol da indicação geográfica, né? E a produção está acontecendo, né? Então estão saindo sacos de café, enfim, né? E para que aquele produto receba o selo, provavelmente não é toda a propriedade que recebe, depende da configuração do caderno, né? Tem casos em que a propriedade recebe, tem casos que determinados lotes, né, de produção vão receber, regiões, né, de produção vão receber e outros pontos da propriedade não vão receber. Jundiaí, por exemplo, é um desses casos, né? Não é toda a propriedade que consegue produzir uvas que atendam o caderno de especificações, umas conseguem 70%, 60%, 50%, 30%, né? E para que a gente garanta, aí vai existir uma figura futura, né, que é do comitê regulador, né, que não é o comitê de gestão que a gente está montando agora, né? Quando chegar um pouquinho lá na frente no caderno de especificações, né, vai emergir, vai nascer aí quase que como em decorrência do comitê gestor, né, mas pode ter alterações. Aí vai emergir aí um comitê regulador, né? E esse comitê regulador, ele vai ser o responsável, então, por gerir, né, acompanhar aí toda a pertinência ali daquele produto que tá sendo feito, produzido, né, que foi coletado, se aquilo lá atende ou não o caderno de especificações, né? Uma vez aquela amostragem, isso pode ser feito, né, obviamente, por amostragem, né? Então, se aquela amostragem garante, né, atende o caderno de especificações, então aquele saco ali coletado, enfim, ele recebe um selo recebe o selo lá, né, com o signo distintivo
daquela indicação geográfica, né? Então a gente tem essas duas vertentes. Eu não assisti a apresentação, estava em aula, infelizmente. Eu consegui ver o comecinho, já tive que sair correndo lá para a aula. Eu não sei. Pelo contexto da conversa, talvez tenha sido em relação ao primeiro caso, né? Que a gente faça todos os testes na batata para que a gente consiga garantir, né? Provar para o NPI e para o mundo, né? Que aquele produto ele tem uma distinção por conta dos fatores climáticos, ambientais, né? Era isso, Rui, que você comentou? Era mais ou menos nessa linha, assim, a questão ali de detalhes, mas também por uma questão de não assustar, às vezes, o produtor no meio do processo, né? Que às vezes ele pode estar esperando que uma vez que ele receba essa indicação geográfica, né? Ele não tenha que fazer mais nada, que aquilo seja ad infinito e pronto. O café dele sempre vai ser o café de garça e esse tipo de coisa. E tem sim esse controle, né? Sim, ele existe. Ele existe um controle depois também, né? Aí, mais para frente, pessoal, a gente vai conversar, né? Tem uma série de desafios, inclusive, né? Nesses mecanismos de controle. Quando chegar o caderno de especificações, um pouco mais para frente, a gente vai descobrir que é um momento que traz alguns desafios, né? Por exemplo, a uva, né? A uva Niagara de Jundiaí, ela é entregue para grandes distribuidores, né? E esses distribuidores são empresas de grande porte, né? Inclusive, uma das distribuidoras de Jundiaí, o cara é candidato a prefeito da cidade toda eleição, ele tem uma atuação política, enfim, então são grupos fortes, né? E esses caras pegam a uva, é um desafio, né? Eles pegam essa uva de boa qualidade que atende lá um caderno de especificações, é considerado um produto premium, né, certificada, né? E isso é, de certo modo, colocado tudo no mesmo saco, né, usando lá os termos dos produtores. Nossa uva vai entrar tudo no mesmo saco, meu, se é IG, né, se atende a IG, é um produto premium ou não, a gente não tem controle depois lá no distribuidor, né, essas uvas vão chegar todas, né, nós separamos aqui, né, o que é indicação geográfica, o que não é, mas nós temos, a gente pode vender por nós no mercado, né, mas eles não têm o mesmo alcance que o distribuidor tem, né, então ele lá, enquanto propriedade individual, ele não tem o alcance ao consumidor, não tem essa força com o supermercado, né, para chegar, mas, ao mesmo tempo, a associação também não é articulada, é uma associação, assim, bem simples, né, nas suas ações, a associação também não consegue fazer uma certa vez de cooperativa, né, ou estimular um pouquinho essa, ainda que não seja uma cooperativa, mas que consiga articular muito bem, né, a venda dos seus produtores, né. Então, os produtores de uva de Jundiaí, por exemplo, são extremamente dependentes desses distribuidores, né. E nesse processo de dependência, eles têm um grande receio, é um desafio que agora se tem pela frente, né? De que se mande esse produto premium, né? Você manda uma caixinha até premium, até considerada diferenciada ali, mas que o distribuidor não vai tratar com carinho isso, sabe? Ele vai meio que fazer lá um pacotão, enfim, né? Então é um outro processo agora de convencimento, né, que a gente coloque também os distribuidores nesse processo, né, e aonde vocês perceberem, pessoal, esse tipo de situação, né, eu acho que já é muito importante que a gente não caia nesse erro de Jundiaí, por exemplo, né, que não conduziu esse processo com uma maior proximidade, né, desses distribuidores, ainda que a gente convidasse, né, e como foram convidados, mas eles simplesmente não iam nas reuniões, enfim, né? Então, a gente já tentar prever aí desde o começo, né, essas possibilidades aí de situações, né, e que a gente já tente atuar nesse pós-IG, né, mas a gente já se planejando, né, para lá na frente no pós-IG, a gente tá com isso um pouco mais amadurecido do que comparativamente, por exemplo, com o Jundiaí, né? Felipe, oi, bom dia, é a Vânia. Oi, Vânia, fica à vontade. Queria te fazer duas perguntas. Aquele evento que você comentou, aquele evento maior, que provavelmente aconteceria no final de mês de junho, né? Vai acontecer, Felipe? Você já tem previsão, está confirmado alguma coisa?
Está confirmado, sim, Vânia. Agora a gente só está aguardando. Na verdade, quem vai puxar isso aí um pouco mais é o Sebrae, né? Então o Sebrae se posicionou aí como o líder do evento aí, né? Então já o Sebrae Nacional, inclusive, foi colocado já como na jogada, né? Então isso aí vai ser conduzido, inclusive, pelo Sebrae Estadual e pelo Sebrae Nacional, né? Então provavelmente o mote, né, do evento vai ser sim a comemoração desse contrato, né? Ele é o disparador, né? As menções aos nossos contratos serão feitas, né? Mas pelo que eu entendi, o Sebrae já está querendo fazer um negócio assim, convidar meio que o Brasil para isso, né? Eles vão fazer um trabalho de divulgação forte, vão chamar aí outros estados para assistirem também, né? E eu acho que vai ter um trabalho de divulgação bem grande aí em relação a esse evento aí, né? Então está confirmado, okay. Sim. Uhum, é porque aí eu já comunico o pessoal daqui, né? Sim, sim. E aí outra coisa, aqui tá andando, né? A gente já tá meio que fechando aí o comitê gestor. Eu acho que a dificuldade maior aqui, pelo menos em relação ao mel, né? É reunir, né, esse pessoal, porque tem os produtores, cada um tem um horário, enfim, mas está indo. Eu acho que essa dinâmica aí de envolver todo mundo, talvez seja a que eu estou considerando inicialmente a que tem mais desafios aí, né? Mas tá seguindo, eu acho que até bem por enquanto. E eu só queria tirar uma dúvida agora nesses entregáveis, né, da primeira etapa, que é a adesão formal dos produtores. Quando vocês falam em adesão formal, por exemplo, eu vou ter a fala, o encontro com os produtores, e essa adesão formal, ela pode vir desse encontro registrado em ata, com uma lista desses produtores, ela pode ser dessa forma, Felipe? Perfeito, Vânia, exatamente disso, né? A gente vai ter essas dinâmicas aí de reuniões online, né? A gente não vai conseguir fazer isso presencial, né? Então a gente tem alguns recursos, né? A gente pode dar os prints de tela, por exemplo, né? De repente a gente pede para, né? Essa tela, como eu estou enxergando aqui de vocês, né? Eu estou vendo as fotinhas, as figurinhas de todos vocês com os nomes, enfim, né? A gente deixar isso, pedir para o pessoal passar uma lista de chamada no chat, né? Ou pedir, de repente a gente faz um Forms, né? Um Google Forms, alguma coisa assim, né? Insiste para o pessoal, vamos lá, preencha a lista de presença, por favor, é importante aqui para a gente no processo, né? Então a gente tem vários recursos, né? E eu recomendo que a gente utilize todos, inclusive, tá, pessoal? A gente pode fazer o Google Forms, né? Pedir para o pessoal entrar, preencher o Google Forms lá no chat no dia dessas apresentações. A gente pode dar print na tela, certo? A gente meio que posiciona o chat aqui com a listagem dos nomes das pessoas, dá print, pega esse relatório aí de Google Forms, né? Eu não manjo muito disso aí, não, mas eu posso me virar aí para quem não manjar, né? Não tiver muita familiaridade com isso, a gente quebra a cabeça junto aí para bolar. Eu, na verdade, nunca fiz, né? Nenhum formulário online. Mas a gente quebra a cabeça, não deve ser difícil de fazer. Então a gente tenta se cercar aí de todos esses recursos para mostrar que teve um evento, que teve uma reunião, que a gente conversou com os produtores, né? Não foram só reuniões de comitê de gestor, né? Teve um esforço para se conversar também com os produtores, né? Dar os prints, faz isso, e a gente fecha com a ata, né? Então, naquele dia lá, 15 de junho, né? Estiveram reunidos, né? O comitê gestor e produtores, enfim, né? A gente anexa essa lista de... Porque aí, pessoal, pedir assinatura mesmo, né? A gente fica trocando arquivos aí com todos os produtores, esquece, né? A gente não se já é difícil a assinatura do comitê gestor, imagina a assinatura dos produtores, né? Então a gente consegue se cercar, né, em relação à presença deles com esses prints, com esses formulários, né? E a gente amarra isso aí com a ata, né? Então, estivemos presentes lá, enfim, na reunião do dia 15, sei lá, por exemplo, né? Então, o comitê gestor assina, né? Vai ter assinatura lá do escritório do Sebrae, vai ter assinatura lá do presidente ou da presidente da associação, né, de produtores, enfim, e a gente coloca os anexos, né, então a lista de presença anexa aqui, a nossa ata, enfim, e beleza, né, a gente consegue mostrar que teve um primeiro momento de engajamento, de busca de adesão dos produtores, né, lógico que essa busca de adesão aí, ela é contínua, né, a gente vai ter um primeiro momento, uma primeira ação para ter esses entregáveis, né, mas depois ela segue com
com um trabalho aí de formiguinha aí, quase que praticamente o projeto todo, né? Perfeito, ok, então. Obrigada, Felipe. Imagina. E aí, pessoal, como é que estão aí? Vocês querem comentar mais alguma coisa? O André tem bastante coisa para falar, o André tem bastante coisa para falar, o João, o Marcos, o Orlando, o Márcio, Jurandir também, fica à vontade, o Rui, que já comentaram. Fica à vontade, pessoal. Olha, eu posso compartilhar um pouquinho das coisas que eu fui recebendo de vocês, assim, que eu achei que foi bacana também, né? O André me mandou uma análise SWOT que foi muito legal. André, se você me permite aqui falar da análise SWOT, cara. Pode falar, Felipe. Eu tô em prova aqui. Ah, é verdade, cara, é verdade. Você tinha comentado aqui comigo, verdade. Mas se quiser que eu falo também. Tá, não, verdade, eu agradeço. Não, eu comento um pouquinho aqui, depois se você quiser você complementa. Até agradeço, inclusive, pessoal, o André tá em prova com os alunos dele lá, né? Normalmente ele até tem uma dinâmica. No último dia do bimestre, caiu a internet, nossa, tá complicado. Ele até tem uma dinâmica que ele conversa com os alunos e tal, mas ele tá fazendo um sistema mais de chat hoje aí para poder acompanhar a gente, né? Então, o André, ele fez lá uma análise que foi bem legal, né? Quando a gente viu lá aquele termo de referência, né, que coloca lá alguns elementos de apresentar os desafios, as oportunidades, né? A gente escreveu um pouquinho no relatório sobre isso, né? Então, o pessoal lá em São Carlos, eles trouxeram uma abordagem bem legal, né? Eles montaram uma certa perspectiva SWOT lá em ameaças, oportunidades, forças, fraquezas ali para o projeto, né? Mesmo para quem não é da área de gestão, pessoal, é bem tranquilo, assim, né? De identificar, eu posso trocar uma ideia com vocês também, se vocês tiverem interesse, né? De tentar pensar uma abordagem nesse sentido, né? Uma abordagem, não é do Porter, mas foi impulsionada por Porter, né? No sentido de trabalhar forças e fraquezas internas, né? De uma determinada organização ou de uma instituição como associação, como projeto, né? Pede umas ameaças e oportunidades externas, né? Então foi feito esse levantamento, né? Ele usou também algumas outras ferramentas administrativas, né? Como o 5W, nem lembro mais lá, era 5W, 2H, 3H lá. Inclusive, eu sou da área de gestão e me deu um branco nisso aí. Né? Então, Ô, Felipe. Oi, fala, Jurandir. O Jurandir, eu tenho o modelo pronto também. A gente fez para as duas também. Ah, legal. Eu já tinha feito da IG da Ostra, né? De Cananéia, que a gente não conseguiu juntar os produtores. Mas eu tenho um formulário em Word editável direitinho que eu uso na aula também. Estou usando aí, se alguém quiser, eu também posso mandar no grupo. Muito bem-vindo, Jurandir. Muito bem-vindo. Você, seu André também. É que assim, pessoal, algumas coisas que principalmente que vocês estão pedindo, eu sempre vou conversar com vocês, né? Para ver quem se sente primeiro, né? Quem se sente confortável para compartilhar, tal, né? Jurandir, se você se sentir confortável em compartilhar, fica à vontade. O André também, né? Tranquilo, eu mando lá no grupo depois. Pode mandar, não precisa mandar para mim, para eu mandar não, manda, pode mandar direto, viu? Você é muito, muito bem-vindo aí nesse sentido, né? Então, acho que é um elemento, pessoal, que de repente vale a pena a gente considerar, né, para incorporar aí no trabalho, né, para a gente tentar pegar aí algumas coisas que estão nascendo aí, que eu estou percebendo que estão sendo legais, né, para a gente tentar incorporar aí no relatório, né? A própria Andréia também, né? Eu converso muito com a Andréia em relação... Beleza, Rui, já só um segundinho. O Orlando também, a gente vai Ah, não, foi o Orlando que levantou a mão, né? Não foi o Rui, foi o Orlando, perdão. Orlando, só um segundinho, já falo contigo. Eu converso bastante com a Andréia também em relação aos andamentos, às atividades. Desde Jundiaí lá, a gente já trocava umas figurinhas, né? Então ela chamou a atenção dessa importância, né? De reforçar a questão da delimitação, da participação do mapa, né? Também é um outro ponto aí que está dando muito certo lá com ela, da gente fechar muito bem esse território, né, deixar já isso tudo muito bem configurado desde o começo, né, para que a gente possa inserir, né, os produtores no processo de um modo que depois não tenha nenhum tipo de reclamação, né. Ah, começou agora, mas depois a gente não tinha um entendimento tão claro, precisou sair, né, um determinado grupo, é uma situação ruim, né. Ou, de repente, o processo já avança um pouco, daí entra mais uma determinada cidade, uma determinada região, né? Aí quem já estava lá, às vezes, também não sei necessariamente se vai gostar ou não, né? Então, lógico que não é uma obrigação que a gente já tenha 100% clareza disso agora, né? Mas quanto melhor for isso,
não tenham dúvida que é uma vantagem para lá na frente, né? Para a gente evitar outros problemas, né? Fica à vontade aí, Orlando, pode falar. Bom dia para todos. Felipe, a minha pergunta é que nós já estamos chegando perto aqui do teto, eu me programei para 12h15, e tem uma situação, né, o Márcio, que também está com o Circuito das Águas, só que com a cachaça, a gente acaba compartilhando o mesmo escritório, né, que é a Cíntia. E eu só, na verdade, queria, assim, depois ter um feedback, já que ele fez uma reunião, né, com o Jorge aqui, para eu entender que linha que acabou seguindo nessa reunião, né, porque neste caso eu acho super importante que a gente esteja bem alinhado, né, bem alinhados, né, uma vez que a gente compartilha esse escritório, né, e como ele estava comentando um pouco antes da reunião, o limite aí do que o Sebrae faz no projeto e do que nós do Instituto fazemos, né, eu fiquei, assim, refletindo o que isso, de fato, pode significar no processo, né, e de fato, eu ainda não tive essa reunião, né, 1º de junho, eles não tinham agenda antes, o grupo tem uma limitação muito grande de agenda, acho que isso todos nós percebemos, né, e a sugestão deles foi só para o começo mesmo de junho, né, e aí foi a própria Cíntia também que coloca uma série de limitações na agenda dela, do Sebrae, enfim, mas isso é contornável completamente. A minha preocupação é só que a gente tenha esse, depois, alinhamento para manter, né, uma consistência, tanto no discurso que o Márcio tem com o grupo da cachaça, como o discurso que eu também vou assumir aqui com o grupo do café, tá? É isso. Não, perfeito, Orlando. Já vou passar para o Márcio, mas só um segundinho, você vai falar mais aí a respeito, por gentileza, em relação a isso, né? Orlando, só rapidamente antes... Não, concordo, perfeito, excelente, isso é exatamente isso mesmo, né? Em relação ao papel do Instituto no projeto, né, eu percebo que, né, eu tenho trabalhado isso com o André, né, para ele reforçar com os escritórios também, né, para ele, de repente, fazer uma reunião pessoal, sei lá, né, mas deixar claro para o próprio escritório também, né, o papel deles em relação a isso. Eu acho que a gente tem mais clareza, né, do que a gente tem que fazer, qual que é o nosso papel, do que o próprio Sebrae em relação a isso, né. Nós somos os responsáveis por toda a documentação, né? Em última instância, aí, esse é o grande ponto, por isso que eu pedi a palavra antes do Márcio, né? Em última instância, nós somos os responsáveis, né? Então, essa questão do última instância que eu gosto gostaria de reforçar. Se identificarmos um determinado parceiro que ele abrace uma determinada situação de bom grado, não há problemas aqui em relação ao Instituto, né? Por exemplo, lá em Taubaté, no caso das figureiras de Taubaté, foi comentado que tem um historiador que já trabalha com elas há muitos anos já, né? Ele dá uma série de suporte para elas, não só, né, nessa questão de construção da notoriedade, né, de todos esses resgates e divulgações da cultura e das ações das figureiras, né? Inclusive, é muito legal, a pessoa não tinha ouvido falar das figureiras de Taubaté ainda, até em relação ao projeto, né? E é uma ação de mais de 150 anos, inclusive, pelos que elas estavam me falando, né? Então, por exemplo, esse cara, ele já tem muito material, né, para construção de notoriedade, né? Então, é um tipo de cara, assim, ele praticamente está com essa ação já quase que pronta, né? Ou se ele se interessar, de repente, em desenvolver um relato, né, o dossiê lá histórico-cultural, é de bom grado, sabe? Que todos os parceiros atuantes lá desenvolvam, participem, né, de etapas da documentação. A gente vai precisar necessariamente deles, por exemplo, no caderno de especificações, né? Então, é de bom grado que eles participem. Onde eles toparem participar, assumir etapas, é de bom grado, né? Mas, em última instância, nós respondemos, né? Naqueles pontos em que a gente não conseguir identificar nenhum ator parceiro, ninguém que se dispõe a fazer, né, uma determinada ação, enfim, nós temos que garantir que aquilo seja feito,
né? Então, o que o Sebrae também se dispor a colaborar é bem-vindo, pode ser, né? Aí é muito do perfil, né? Às vezes a gente vai encontrar, dá sorte, né, de encontrar alguém no escritório lá, que é um pouco mais proativo, né, e já conhece, vai para cima, e tem um perfil de fazer, enfim. Ou a gente pode ter um azar de pegar alguém do escritório que tem um perfil já mais difícil de lidar, né? Isso acontece, pessoal, não tem jeito, né? E inclusive o que o próprio isso aqui é entre a gente, né? O próprio André comentou que tem uma rotatividade de certo modo grande nos escritórios, né? Eles trocam de posições, eles mudam, enfim, né? Então pode ser que ao longo do projeto ainda a gente até acompanhe uma troca de coordenação via Sebrae, né? Aqui para a gente é uma outra configuração, né? Pelo Instituto a gente já tem uma carreira um pouco mais diferente, né? Em relação a isso. Então tá, Orlando, não sei se ajudou aí na resposta, né? Mas é um elemento, tá? Eu deixo com o Márcio aí para falar com mais propriedade agora disso. Oi, pessoal. Boa tarde já, né? Orlando, o que aconteceu aí, né? Vou até explicar o contexto rapidinho do que aconteceu para a gente encaminhar, porque a gente vai lidar com o mesmo escritório, isso você tem razão. A princípio, eu coloquei lá no grupo, né, do IG da Cachaça, que foi montado pela Cíntia, né, que eu queria conversar com o Jorge e a Márcia, que foram as duas pessoas que participaram da reunião, para tentar começar a entender como é que eu articularia essa primeira reunião, né. Tentar conhecer um pouquinho de como seria os produtores, acessibilidade a eles e assim por diante. Aí eu pedi uma conversa com o Jorge e a Márcia. Aí a Cíntia já imaginou que fosse uma reunião já para a gente começar a delimitar. Na verdade, eu até expliquei para ela depois que a reunião ainda seria marcada, né? Mas eu queria entender se os produtores tinham acesso à internet, qual que era o melhor dia, o melhor horário, o que eles gostariam que fosse pautado, se eles já tinham alguma delimitação, porque no caso do IG da Cachaça não tem associação formada. Eu acho que tem um grupo ali atuante, que é o que a gente poderia começar a falar, e aí eu queria saber exatamente como que eu faria isso, né? Como que eu atingiria esses 18, quais seriam os canais para isso. Aí a Cíntia até falou assim, não, eu quero participar dessa conversa desde o início. Eu falei, bom, então bora trabalhar junto, né? Porque quanto mais pessoas envolvidas aí no processo, melhor. Né? E aí até extrapolou um pouquinho mais do que eu havia pensado inicialmente daquela primeira conversa, né? Que aí surgiu essa questão mesmo que foi pontuada sobre assessoria jurídica para eles abrirem a associação. Falei, olha, a princípio isso não estava no meu escopo, aliás, eu não tenho nem formação para poder orientar com relação a isso. Né? Aí ela colocou que, eu falei, olha, se o Sebrae tiver disponibilidade, gostar e quiser participar, eu acho que é sempre bem-vindo. Então ela ficou de verificar isso, para eles fazerem o assessoramento jurídico, no caso, para o pessoal lá formalizar a formação da associação. No caso da cachaça, eu já encontrei uma situação bastante peculiar, né? A maioria ali, eles não gostam muito dessa questão de internet ou acessibilidade. Até perguntaram se poderia fazer uma reunião presencial. Eu falei que, a princípio, a orientação fosse virtual, né? Para que não houvesse problemas com relação a isolamento social, questões sanitárias e assim por diante, né? Mas falei, olha, se houver um lugar que se respeita todas essas condições, eu já tomei a segunda dose da vacina contra o Covid, vacina contra a gripe, vacina contra a dor de dedão no pé, tudo quanto é tipo de vacina eu já procurei para tomar. Então, falei assim que não haveria tanta dificuldade da minha parte, né? Então, essas peculiaridades que eu fui buscar para ver o que é melhor. Agora, na terça-feira, no dia 1º de junho,
às 9 horas da manhã está marcada uma reunião para a gente trazer e discutir essas devolutivas. O Jorge ficou de conversar com esse grupo de 18 produtores para verificar disponibilidade de dia, horário, para a gente começar a montar essa primeira reunião e verificar já aquela primeira questão que foi colocada para nós, né? De formalização, comprometimento para a formação da associação, começar a correr atrás para isso, que é o primordial, né? Mas, assim, a Cíntia foi muito solícita, já se demonstrou interessada em participar de todas as etapas, qualquer conversa, qualquer situação, ela falou que quer participar, quer acompanhar, então eu acredito que isso seja bastante importante e foi muito bem-vindo da parte dela essa condição de estar participando dessas conversas. Então, para mim, foi bom. Eu acredito que foi uma experiência boa. Tá? Não, obrigado. Sabe o que acontece? Quando eu comecei a procurar também a associação aqui, eu basicamente fiz uma sugestão de dia, agenda, pauta, e ela já entrou com tudo aqui, dando um 360 na mensagem. Então, era só isso mesmo, era entender o que foi essa primeira etapa aí com você, né, porque a primeira reunião, para mim, também é no dia 1º, né, e assim, é diferente da gente que já veio do outro projeto, né, o outro projeto aqui em Bragança, a gente estava trabalhando só instituto com associação, né, então, é uma dinâmica que quem já trabalhou com as outras associações vai precisar se acostumar, né, com a presença aí, né, mas era isso, obrigado, ajudou sua resposta e ajudou, sim, a questão do contexto, Felipe. Eu acho que tudo aquilo que extrapola o que está lá no nosso termo de referência, o negócio é conduzir para o Instituto, né, e para a sua ciência, né? O que acontece nesse trajeto é que algumas coisas não funcionam exatamente como a gente imagina, né? E aí, então, por exemplo, a questão do registro da associação, de passar pelo cartório, obter CNPJ, é um trabalho técnico, né? Ou eles têm um escritório de contabilidade que faça isso, ou eles têm um escritório jurídico que faça isso, né? Então, se for para a gente entrar da maneira, né, como às vezes aponta quem vai formar a associação, né, ainda, como se esse trabalho também fosse desse termo de referência, é nesse sentido que eu acho que vale a pena sempre a gente devolver aí para o Felipe, para a ciência, né, e ver qual é a posição dos coordenadores, né? Exatamente. Exatamente nessa linha, né? Por exemplo, esse trabalho de movimentação no cartório não nos diz respeito, né? A gente pode dar uma assessoria, né, na formação trabalhar, por exemplo, modelos, né? Apresentar modelos para eles, né? A gente tem aqui 5, 6 modelos, por exemplo, de estatuto, né? Qual que te interessou mais nesse sentido, né? Agora, a denominação, né, eleição, de quem vai compor a diretoria, isso passa por eles, né, esse trabalho, essa movimentação, né, de dar a entrada nesse estatuto, né, no cartório pós-votação, aí, é um trabalho que cabe a eles, né. É um tipo de coisa que a gente não precisa garantir no nosso contrato, né. Por outro lado, a gente precisa que isso aconteça para dentro de 3 anos a gente poder submeter, né, mas é um período tranquilo para que isso aconteça, né. Mas isso a gente não precisa garantir esse depósito no cartório para que a gente tenha os entregáveis, né, nessa etapa. Mas é uma situação que a gente acaba, de certo modo, meio que informalmente orientando eles, precisa ir lá, se os caras já não sabem isso, né? Se precisa passar lá no cartório, né, fazer esse registro lá acho que é o cartório civil, precisa ver lá, cara, tem uns manuaizinhos, né, que indicam isso, né? E é um trabalho que é deles, né? Uma coisa que não nos cabe. Só complementando, Felipe, claro. Para o Orlando também entender, essa reunião que eu tenho na terça-feira, dia 1º, pela manhã, ainda não é a reunião com os produtores. É uma reunião com o Jorge, que é o que eu acredito que seja o produtor que vai puxar essa responsabilidade para si junto aos outros produtores,
com a Cíntia e com a Juliana, no sentido da gente organizar a primeira reunião com os produtores. Porque a primeira dificuldade que eu já senti é a dificuldade, talvez, de uso das ferramentas digitais para fazer essa primeira reunião. Tanto é que o Jorge foi bem enfático na pergunta dele. Há possibilidade de você vir aqui? Né? Então, eu falei, olha, existe, mas desde que algumas condições sejam respeitadas, né? Então, essa já é, digamos assim, por isso que essa reunião prévia foi importante, porque eu já senti que algumas dificuldades físicas podem ser colocadas, né, pelo distanciamento. Tá. Em relação a isso aí, pessoal, inclusive eu pedi um posicionamento lá da Inova, né, em relação a isso aí e tal. As reuniões, lógico, quem quiser, né, e respeitando os protocolos aí de segurança sempre, né, se perceber que chegou numa determinada situação e a gente não observa, né, esses protocolos de segurança, né, eu acho que nem precisa falar, né, o indicativo a gente não faz a reunião e volta, né, e pensa uma outra solução, sempre quem se dispor, né, a fazer a reunião presencial, né, que exija realmente os protocolos de segurança, né. E perante o próprio SEBRAE, enfim, né, o que for, a gente segue os protocolos do Instituto Federal, né? Então, se o Instituto Federal tem o posicionamento do trabalho remoto, né, a gente tem esse respaldo institucional, inclusive, para a gente argumentar, né? É uma questão institucional mesmo do Instituto Federal, né? Então, tem essa liberdade, né, em relação aos critérios, né, de ir ou não ir, enfim, mas eu acho que a situação mais preocupante para a gente, né, nós não nos sentimos confortáveis em ir presencialmente, e o escritório do SEBRAE força, né, entre aspas, a associação força, entre aspas, uma reunião presencial, né. Então, em última instância, a gente tem o respaldo institucional, certo? É que a região aqui é muito simples, né? E os produtores de cachaça, que eu conheço bem, eu já trabalhei com eles em 2000, 2001, por aí, eles não têm os recursos. A mesma coisa vai acontecer com alguns produtores de café. Eu já, assim, levantei, né, as três pessoas que estavam na reunião que falavam de café, elas têm estruturas maiores, né? Sim. Inclusive a produção é maior, algumas já estão ligadas, inclusive, a equipamento turístico, recebem, enfim, já estão dando outra qualificação, inclusive, para a propriedade. Mas, de um modo geral, os produtores da nossa região aqui, né, porque eu estou no portal do circuito, eu estou em Bragança, né, e Bragança teve uma discussão muito grande se faria parte do circuito ou não, foi chamado de portal, que é a passagem para a gente acessar o circuito das águas. Então, conforme a gente vai na direção do circuito e dos produtores, são produtores pequenos, alguns não têm mesmo internet na propriedade, não chega celular, Bragança não chega celular em todo lugar, só no centro. Quando você vai para a região onde tem a área rural, na área rural não tem. Então, isso não é, assim, uma questão que não faz sentido. Pelo contrário, né, faz muito sentido para eles terem um ponto lá de conversa. E, claro, a gente tem que lembrar que a nossa região aqui é reduto caipira, né? Historicamente, se forma um reduto caipira nessa região que vai pegando, né, o circuito das águas e essa ligação nossa próxima a Minas. E isso faz com que o modo de acertar pautas, falar, né, seja realmente ali no cara a cara, né, no presencial, ou como a gente fala aqui ainda, no fio do bigode, né? Então, mas assim, obrigado mais uma vez, eu vou me retirar por conta aqui do meu limite também de horário, e já ajudou, né, então eu vou mantendo, não só você, Felipe, atualizado, mas eu também vou compartilhando com o Márcio o que vai acontecendo, porque assim como a gente está compartilhando o mesmo escritório, né, para não ter uma assimetria no que a gente está fazendo, tá? Um grande abraço a todos aí, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Orlando. Inclusive, eu acredito que alguns produtores de café também sejam produtores de cachaça, né? Vai ter uma situação, um ou outro caso ainda, né? Com as duas produções. Exatamente.
Não, Vai o Exatamente. próprio Jorge, né? Me pareceu que ele está ligado às duas frentes aí, né? muito bom. Enfim, mas a gente vai dialogando e para manter esse discurso mais coeso. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço, Leandro. Pessoal também, gente, né? A gente já está no horário do almoço, aí, enfim, né? Acho que já está todo mundo com fome aí. Só alguém quer comentar alguma coisa, afinal, fica à vontade. A gente, né, tem a disponibilidade ainda. É mais uma questão só de encerrar aí ou não, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Felipe, Oi, Márcio. eu às 13 horas também tenho uma reunião do campus, que é um Sim, conselho de classe. Tá. Aí a única preocupação é com questão da gravação, né? Não, então aí a eu gente posso tá. interromper a gravação, mas A gente, vocês podem exatamente. permanecer. Perfeito. Posso interromper, então? Pode interromper, almoçar, tranquilo, agradeço, viu, Márcio? Muito obrigado. O pessoal aí tá tranquilo?